Olá a todos! Estou criando novos métodos construtivos que dispensam habilidades de carpinteiro, pedreiro ou soldador. Na verdade, nenhum gesseiro é necessário. Aqueles que já construíram castelos de areia quando crianças já são gesseiros intuitivos. Esse chuveiro de rua me custou uma ninharia, pelo menos se comparar a aparência dele com o dinheiro que gastei. O reservatório de água também é artesanal. Continua a construção da casa, cujo custo dos materiais, conforme planejado, não deve ultrapassar $1.000 americanos. Quanto isso vale em rublos? Tenho me confundido. Após um frio de primavera sem precedentes e o calor intenso que se seguiu, decidi rapidamente construir um chuveiro externo. E sem gastar nenhum metal ou madeira, já que hoje isso é luxo. Primeiro, comprei uma pequena quantidade de poliestireno estrudado, quase tudo com 3 centímetros de espessura, e só 3 placas com 5 centímetros. Como aqui em Gomel, eu não encontrei em lugar nenhum o poliestireno, já áspero dos dois lados, chamado Penoplex Stena, eu mesmo estou deixando o Penoplex Comfort áspero com uma escova de metal. Aqui eu não faço de qualquer jeito, né? A superfície precisa ficar bem áspera. Uso 3 placas de 5 centímetros para colar a base do reservatório no telhado. Quero que o chuveiro custe menos que um reservatório pronto, por isso pensei em integrar um reservatório ao telhado. E como eu já tenho experiência em fazer paredes desse jeito e tenho total confiança de que vou conseguir, comecei logo pela parte mais difícil, a fabricação do telhado do reservatório. Ao colar as peças, prendo-as com parafusos temporários e depois retiro, pois não precisamos de metal. Costumo colar o poliestireno expandido com espuma adesiva de poliuretano. Ela se expande bem menos que a espuma de montagem, facilitando o uso nesses casos. Primeiro, corto a tela de fibra de vidro resistente a álcalis para o tamanho necessário. Depois, tudo é praticamente igual ao que fizemos nas paredes da casa de $1.000 e do banheiro externo europeu, ambos feitos com a mesma tecnologia. Utilizo misturas de construção para colar placas de poliestireno e lã mineral na base em isolamentos térmicos e para criar camadas não reforçadas. Vendidas em todas as lojas de materiais de construção. Procuro arredondar a malha nos cantos com um pequeno raio, em vez de dobrar em 90 graus. Como vemos, não é complicado e qualquer pessoa que começou a usar ferramentas de pedreiro recentemente consegue fazer a tarefa. Com a desempenadeira, espalho com a espátula, aliso com a desempenadeira dentada e finalizo com uma espátula larga, deixando nivelado. Aplico a segunda camada quando a primeira seca. Optei pelo reforço duplo devido à responsabilidade do objeto que fabrico. Faço o mesmo com o outro lado. A capacidade será de 1,5 m por 1,5 m nas dimensões externas, e sua área útil interna será de quase 2 metros quadrados. Isso significa que, colocando apenas 10 centímetros de água, o volume já será de 200 litros. Faço as bordas nessa altura para caber pelo menos 15 centímetros de água, o que equivale a 300 litros, ou seja, o dobro da capacidade média de um reservatório de chuveiro externo. As paredes do reservatório serão levemente inclinadas, pois servirão de telhado. Misturas de cimento levam 28 dias para endurecer e, na secagem inicial, são fáceis de manipular. Deixo o reservatório para continuar o processo de endurecimento. Nos vídeos sobre a construção da casa por $1.000 e o nosso banheiro europeu, nos comentários, frequentemente citam o conto dos 3 porquinhos. Não me ofendo e respondo com palavras soviéticas. Talvez tenhamos nascido para transformar um conto de fadas em realidade. Só que a realidade não será como a dos 2 dos 3 porquinhos, em que por causa de materiais frágeis, a construção fica instável. Pelo contrário, a construção será muito resistente. Penoplex, malha e cola já formam um compósito. Com o calor é preciso umedecer o resultado. Após a reforma do piso da varanda do nosso apartamento no ano passado, sobraram algumas placas de Penoplex retiradas debaixo do concreto, que se deteriorou devido à impermeabilização comprometida. Este é o Penoplex 35 modelo 2006. Ficou 15 anos sob concreto e 1 ano ao ar livre. É mais resistente que o Penoplex Comfort e equivale ao Penoplex Fundação atual.
Como se observa, o poliestireno estrudado é praticamente eterno. As marcas ficaram apenas do pé de cabra e um pouco do sol. Minha escova de metal remove facilmente as marcas da estrela mais próxima. Substituí por novas as chapas perfuradas pelo pé de cabra. Aliás, na reforma do piso da varanda, usei a mesma tecnologia e já faz um ano que está tudo certo. Todos os vídeos sobre a casa de $1000, reforma da varanda, banheiro externo europeu e outros estão no canal do YouTube Canções de Yasha Kosiaka. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nada. Vários espectadores do meu canal ficaram chateados há um ano quando joguei essas folhas da varanda. Aqui em casa tudo se aproveita, agora é a vez delas. Com espuma e paciência colo a base do chuveiro. Muitas vezes me perguntam sobre a mistura de cola. Já usei essa também. E também essa aqui, e já usei outras também. Procuro pegar as que estão em promoção. E com a tela é muito mais fácil trabalhar com aquela que não se desfaz em fibras nas mãos. Porque esse tipo de tela deixa a gente nervoso, e ficar nervoso faz mal. Para ter prazer no trabalho, é melhor escolher a tela de fibra de vidro certa. Talvez os profissionais consigam trabalhar com qualquer tipo de tela, mas a que se desfaz me incomoda. Recentemente descobri que os polímeros presentes nessas misturas adesivas são responsáveis pela resistência da camada base de reforço, ou seja, pela confiabilidade da colagem do fenopoliestireno. Por isso prefiro usar cola para azulejos ou outra alternativa sem arriscar. A camada base de reforço é essencial. Após ela, quase qualquer acabamento pode ser usado. Ainda não consegui criar uma fórmula caseira mais barata. As circunstâncias mudaram muito nos últimos meses. É preciso se esforçar mais para manter a renda familiar igual ao ano passado. Mas isso ainda não está dando certo. A queda é grande. Aplico as camadas de reforço exatamente como fiz no ano passado, aproveitando o apoio gravitacional do nosso planeta. Aprendi o básico do reboco intuitivo. A desempenadeira dentada garante a aplicação uniforme da mistura. Ainda não domino totalmente o uso, mas estou me esforçando. Ou seja, usando desempenadeiras com tamanhos diferentes de dentes, é possível aplicar diferentes espessuras. Mas por enquanto, eu só tenho uma para todas as situações. E quero lembrar que até o construtor mais amador consegue rebocar uma parede posicionada na horizontal. Até as crianças conseguiram fazer isso aqui em casa. Só é preciso um tempinho para o sistema musculoesquelético se adaptar a trabalhar nessa posição. Na base, aplico 2 camadas reforçadas de cada lado, com secagem entre elas. Essa grade plástica também sobrou depois da reforma da varanda. Projetos assim são melhores para fazer entre outras tarefas, como quando trabalha no sítio ou jardim e se distrai por um tempo. Na base, marquei as futuras paredes e usei sobras de canaletas plásticas de 12 por 12 milímetros para cabos. Usei a argamassa de azulejos do ano passado para criar uma mini base inclinada. Extremidades e bases foram reforçadas com 2 camadas. Além disso, reforcei a base para garantir mais resistência. Frequentemente me perguntam se é viável fabricar essas paredes e usá-las para isolar uma casa existente. Para casas já construídas, acho mais fácil isolar pelo método tradicional, ou seja, colar placas de isopor nas paredes externas e criar uma camada base reforçada sobre elas, na qual depois podem ser aplicados vários tipos de acabamento. Vale a pena fazer paredes como as minhas quando ainda não há paredes. Ficou uma inclinação de cerca de 1,5 cm por metro. Essa inclinação é suficiente para que a gravidade do nosso planeta, ainda verde, possa puxar a água e levá-la até a fossa. Cada povo tem características próprias. Nós, bielorrussos,
Somos criticados por sermos de minha casa fica na beirada. Concordo, não é o ideal, mas uma casa que pode ser movida é uma super casa. O método que estamos considerando aqui é capaz de garantir isso. As nuvens começaram a se formar, peguei a casa e fui embora. Esse é o banheiro externo que construímos ano passado. Como prevejo uma mudança em breve, ainda não coloquei uma fossa nele, pois não está em uso. Não é conveniente construir um chuveiro ao lado, então instalaremos quando for construído. A vantagem óbvia desse método é que fica firme, resistente e fácil de transportar. Enquanto isso, nosso cachorro idoso está protegendo a casa de $1.000. E isso aqui a gente chama de zápalo. A raiz foi cortada há alguns anos. O esgoto passa exatamente onde vai ficar a fossa. Se você quisesse, não conseguiria acertar tão bem. Um pouco de brita e surgiu a oportunidade de descartar 3 pneus velhos. Mais um pouco de brita, um pouquinho de entulho de construção e o esgoto está pronto. Depois uso uma ripa com nível acoplado para criar guias e nivelar a superfície da base. Polvilho a superfície nivelada com uma fina camada de areia e coloco a base. Depois empurrei mais terra nas bordas com uma ripa. Consegui manter o nível. Logo depois, uma breve chuva confirmou isso. O poliestireno extrudado é um material versátil, usado para isolar pisos, telhados, paredes e varandas. Estou desenvolvendo um método para que esse material, reforçado com malha e camadas finas de misturas baratas, deixe de ser apenas isolante e se torne estrutural e resistente. De novo, não tenho preguiça de deixar as placas ásperas. Como não descobri como usar a borda em L ao unir os cantos, eu a corto nos lados curtos. Também corto a borda em L dos primeiros 4 painéis em um dos lados longos. Desta vez, decidi me arriscar a montar as paredes já na posição vertical, porque queria experimentar algo novo. Era junho e minha esposa decidiu se gabar da primeira colheita de abobrinhas das nossas canteiras altas e quentes. Como diziam alguns bêbados, no verão o importante é aguentar até as abobrinhas, porque aí tem petisco por muito tempo. Concordo totalmente. Abobrinhas, como a batata que os bielorrussos adoram, servem para muitos pratos. Se aguentou as abobrinhas, vai aguentar as batatas também. E a batata é a rainha de tudo. E se junto com ela tiver uma dose de vodka e torresmo, aí sim é o verdadeiro sonho bielorrusso. Enfim, é uma maravilha. Prendo a próxima fileira de espuma de poliestireno com parafusos nos cantos e na fileira de baixo. Mesmo assim, nossa futura construção resistiu a uma forte tempestade à noite. As placas são coladas sobrepostas nos cantos devido à base nivelada e à precisão geométrica. Por enquanto, está tudo certinho, como numa farmácia. Essas imagens mostram minha estreia na construção da camada de reforço das paredes verticais. Um pouco acelerado, parece até bem decente. Coloco a tela por baixo e aprendo na base. Esse método pode ser visto como uma versão moderna da construção com barro, técnica de séculos atrás. Em vez da estrutura de madeira, usa-se poliestireno expandido. Em vez da palha picada, usa-se tela de fibra de vidro. E em vez do barro, uma mistura moderna de argamassa e cola. Ou seja, tudo conforme o Feng Shui clássico da construção.
O calor chegou e motiva a construir o chuveiro de verão mais rápido. Cobrir com plástico na pausa para não ressecar. Aliás, esse é um ótimo exercício que, junto ao AgroFintech, ajuda a manter alguma atividade física. Quero destacar que também gostei de trabalhar com as paredes na posição vertical. Já está na hora de endireitarmos as costas. Acho que, fileira por fileira, dá para construir qualquer estrutura. As propriedades termotécnicas vêm da espessura do poliestireno expandido e a resistência da camada de reforço. O reboco é indispensável, pois toda a construção depende quase só dele. Não são necessários guias, pois com camadas finas é muito difícil cometer grandes erros. A espessura das camadas de reforço é de poucos milímetros, reduzindo o volume de construção em dezenas de vezes. Se fosse possível continuar apoiando em alguma coisa, provavelmente seria possível construir uma torre dessa forma. Me trancaram esses demônios. Reforço as paredes com 2 camadas. Se não fosse o reservatório em cima, uma camada com tela de fibra de vidro bastaria. Vou decorar as paredes imitando tijolo. Também não é difícil fazer com aparência de madeira, mas o tijolo é mais sinal de prosperidade do que a madeira. E como se sabe, ostentar é mais caro do que dinheiro. Não sei se o uso dessas réguas com pregos, ajustadas conforme os tijolos, pode ser chamado de truque, mas economizam tempo. O guia se apoia nos pregos, não na parede, permitindo riscar as juntas sobre a argamassa fresca. Existem vários métodos para conseguir esse revestimento barato, então serei direto, sem muitas explicações. Para a textura do tijolo, usei apenas 1,5 saco de cola para azulejo, bem diluída com areia de rio. Hortas, árvores frutíferas, arbustos e gramados consomem toda a nossa energia como jardineiros e amantes da ordem paisagística. E só um chuveiro externo é capaz de restaurar completamente essas energias. A água carregada com a energia do sol realmente pode nos dar novas forças e abrir um segundo fôlego para novos recordes e conquistas. Onde é a entrada? Preciso muito. Nossa estrutura já está estável, mas como mostram as imagens, o material ainda é flexível. Tudo mudou radicalmente quando passei a aplicar as camadas internas. Até um parente veio conferir essa maravilha da arquitetura moderna. Além disso, esse tipo de construção dispensa a estrutura e simplifica tudo. Não esqueço de sobrepor a tela na base por baixo. Se eu voltasse no tempo com o conhecimento atual, teria feito a casa de $1.000 sem estrutura. Ao sul da fronteira da Bielorrússia, relâmpagos iluminaram o céu até perto da meia-noite. Tempestades perto ou longe e com ventos fortes não ameaçam mais minha construção. Tudo já está muito sólido e só vai ficar mais forte. Nesse período, o telhado do reservatório já adquiriu resistência e está coberto com 2 camadas de impermeabilização, sobradas da obra da varanda do ano passado. Acho que é difícil encontrar tubos plásticos de grande diâmetro mais baratos do que os de esgoto de 50 milímetros. Resolvi usá-los na borda do reservatório de água. Também será fácil fixar o policarbonato transparente neles para criar um efeito estufa e acelerar o aquecimento da água. A entrega dos materiais de construção é prática, você vai para a obra. No caminho, você para em uma loja de materiais de construção, compra algumas embalagens de espuma de poliestireno estrudado, alguns sacos de cola, um pouco de tela e pronto, está abastecido com material para 1 ou 2 dias. Pode começar a trabalhar. Também não é necessário investir muito de uma vez, como na compra de materiais entregues por caminhão. Corto a borda superior após conferir o nível. Talvez seja um reservatório.
um ensaio geral antes de tentar construir uma piscina usando esse material compósito barato. Na hora de montar o reservatório do telhado, não faltaram alguns palavrões de vários andares que eu deixei fora da gravação. O reservatório acabou ficando bem menos leve do que parece. Só após remover a moldura conseguimos colocá-lo no lugar. Depois colei-a com cuidado. Uma chuva noturna rapidamente testou a vedação do telhado do reservatório. Uso um rolo texturizado e a mistura mais diluída para aplicar a textura. Construções assim podem ser concluídas de forma bem econômica, como faço. Você também pode usar acabamentos caros, e esse chuveiro ficará ótimo até em condomínios de alto padrão. Comprei no mercado um chuveiro projetado para ser instalado em um barril e fiz uma pequena modificação nele. Acredito que o descolamento do reboco do poliestireno expandido e o vento arrancando fachadas inteiras de prédios altos só ocorrem devido à mão de obra ruim e desrespeito à tecnologia. Pessoas pós-soviéticas costumam confiar demais na sorte e ser muito confiantes. Estou furando o teto, zero emoção. E aí começou a sair água. Talvez eu seja a primeira pessoa que se arriscou a subir numa estrutura tão alta com um núcleo de poliestireno expandido. Este é um pequeno passo para o homem, mas talvez um salto gigantesco para toda a construção super barata. Mas alguém já disse algo parecido, eu acho. Ou não. Chega o momento da verdade. Ura, tudo está funcionando. O casaco de pele secou, restando só detalhes. Por enquanto, enchi só 1/3 do reservatório, mas parece que essas paredes suportariam até 1 tonelada de carga. Mas isso é só pela sensação, depois vou testar na prática. Só farei o enchimento completo após 28 dias, quando atingir resistência total. O mais importante é lembrar que, ao usar métodos caseiros na construção, nossa segurança depende só de nós. Por isso, o principal é confiar no bom senso. Casas americanas, de vigas e drywall são acessíveis, mas podem ser destruídas por tornados. Sim, lá economizam nos materiais. Aqui, por apego a materiais caros e tecnologias. Muitas vezes, mesmo aos 30 ou 40 anos, continuam morando com os pais. Ou em uma casa alugada. Já que juntar dinheiro para construir uma casa decente só é possível para muitos por volta dos 80 anos. Eu acho que é melhor ter uma casa mais simples agora do que uma super boa, mas só na velhice. Barato e ponto final. E vamos evitar discussões e objeções desnecessárias. Está de pé e pronto. Chuveiro e banheiro provavelmente não estão incluídos no valor da casa de $1.000, pois ficam separados. Fixei os retalhos de policarbonato transparente usando tiras, pedaços de tubos e parafusos. O efeito estufa agora garante o rápido aquecimento da água. Saiu um pouco mais caro que o banheiro, mas olha, ficou com cara de $1.000. Como a base e as paredes do reservatório são de poliestireno estrudado, ótimo isolante térmico. A água aquecida pelo sol retém o calor por mais tempo. Gostei tanto do resultado do acabamento do reservatório que acabei usando o mesmo acabamento na moldura da porta. Agora não tem como se machucar nas bordas e ficou mais robusto. O tubo de esgoto é top. Sobre a ecologia do poliestireno expandido, lembro que, além de isolante térmico,
Ele é usado em copos descartáveis para café quente e embalagens de alimentos instantâneos, que podem ser aquecidas no micro-ondas. Brinquedos infantis e muito mais. Há uma versão de plástico que pronta, totalmente inofensiva. E minha esposa gostou tanto do chuveiro que até ajudou a pintar por dentro. Deixa um joinha aí pra gente. Inscreva-se no canal Canções de Yasha Kosiak para descobrir se o chuveiro suporta 300 litros de água. Inscreva-se no meu Zen e TikTok pelos links na descrição. Ative o sininho para receber minhas atualizações. Sim, que a paz reine em todo o mundo. Obrigado.